Depois de anos trabalhando com clientes, investindo e estudando as melhores estratégias de alocação de carteira, eu passei a me tornar um grande defensor de uma estratégia de investimentos passiva. Essa estratégia se resume a investir em índices e isso te proporciona uma exposição de forma ampla e barata. Eu realmente acredito que essa estratégia é uma estratégia vencedora para a grande maioria dos investidores. Ela dá menos trabalho, é menos custosa e certamente trará melhores resultados. Nesse sentido, muitas pessoas já me perguntaram se vale a pena investir no índice S&P 500, que é um índice que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é esse índice, que não necessariamente envolve as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como se expor a esse índice e se vale a pena ou não ter ele na sua carteira. Se você chegou agora aqui no canal, prazer, meu nome é Eduardo Barreto, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e consultor de investimentos credenciado pela CVM, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para você e ensinar um pouco mais sobre investimentos. Mas e aí, faz sentido ou não investir em S&P 500? Antes de falar se faz sentido ou não, vamos entender aqui agora o que é esse S&P 500. Pois bem, ele é um índice gerido pela Standard & Poor's. Essa é uma empresa internacional que faz gestão de índices e classificação de alguns ativos globais. E ele foi criado no ano de 1957 para ser um representante da economia americana. Esse índice ele cobre aproximadamente 80% das empresas americanas e os 11 setores da economia, incluindo saúde, tecnologia e financeiro. Um dos critérios para uma empresa entrar dentro do S&P 500 é ter uma liquidez mínima, ou seja, a pessoa ter a possibilidade de negociar aquela ação sem ter o problema de liquidez. As empresas também precisam ter um market cap, que é um valor de mercado, acima de 8,2 bilhões de dólares para fazer parte do S&P 500. Ela precisa estar sediada nos Estados Unidos e ser negociada em uma das bolsas americanas, a New York Stock Exchange ou a Nasdaq. Ela precisa ser de capital aberto ou ser negociada em bolsa há pelo menos 12 meses. Ela precisa também ter pelo menos 50% das suas ações em free float, ou seja, em livre negociação no mercado. E por último, ela precisa que as suas operações tenham dado lucro nos últimos 4 trimestres ou no último ano do calendário. E esse último critério, a título de curiosidade, é a razão pela qual a Tesla não estava dentro do índice S&P 500, porque ela já era de longe uma das maiores empresas dos Estados Unidos, no entanto ela não dava lucro. E a partir do momento que ela começou a dar lucro, ela entrou dentro do índice. E essas mudanças do índice S&P 500 são feitas a cada trimestre. Então o comitê do S&P vai lá, se reúne a cada 3 meses e faz adições ou exclusões de empresas. Uma curiosidade do S&P 500 é que as empresas que o compõem, elas compõem o índice de acordo com o seu tamanho. Então, por exemplo, a Apple, como ela é uma empresa maior, ela tem uma maior representatividade dentro do índice. Então, digamos que a empresa A é 10 vezes maior do que a empresa B. Essa empresa A vai ter uma representatividade 10 vezes maior do que a empresa B dentro do índice. Vamos usar algum exemplo da vida real aqui, então. A maior posição do índice hoje do S&P 500 é da Apple, que representa 7,04% do índice. Por outro lado, uma empresa que é 10 vezes menor do que a Apple é a Pfizer, que representa 0,7% do índice. Então, agora lá embaixo na descrição, eu vou deixar para você ver todas as empresas que compõem o índice e qual a sua representatividade. Uma outra observação aqui é sobre os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Isso é uma coisa que provavelmente você não saiba, mas existe uma exposição de REITs dentro do S&P. Existem cerca de 30 REITs dentro do S&P 500 e eles têm uma representatividade de mais ou menos 3% dentro do REIT. Isso aqui serve de alerta para você não colocar uma exposição muito grande de REITs dentro da sua carteira, porque você tem que considerar se essa exposição de REITs dentro do S&P. Bom, avançando no nosso vídeo, vamos ver as formas de se expor a esse índice. E antes de mais nada, é importante você ter esse entendimento. Não tem como você investir no índice diretamente. Você faz isso através de ferramentas. E uma dessas ferramentas se chama ETFs. Ah, Eduardo, mas como assim não dá para se expor nesse índice, não dá para comprar ele diretamente? É porque ele é uma carteira teórica criada pela
Standard & Poor's para servir como uma referência, a gente chama isso de benchmark. Então, você não investe diretamente nele, mas através de ferramentas você consegue sim ter acesso. Bom, sobre esses ETFs, eles são fundos de investimentos negociados diretamente em bolsa. O ETF mais antigo criado na bolsa dos Estados Unidos se chama SPY. Ele foi criado em 22 de janeiro de 1993. Ele conta com mais de 406 bilhões de dólares sob custódia. E o custo de se investir nele é uma taxa de administração de 0,09% ao ano. E aqui eu quero que você preste muita atenção nesse número, 0,09% ao ano, que é o custo da taxa de administração para se investir no SPY. Existem outros dois ETFs que fazem exatamente a mesma coisa, entregam o mesmo resultado e custam 3 vezes menos. São os ETFs IVV, que foi criado em 2005. Ele tem 32 bilhões de dólares sob custódia e a taxa de administração dele é de 0,03% ao ano. E o ETF VOO foi criado em setembro de 2010 e já conta com mais de 286 bilhões de dólares sob custódia. O custo do VOO também é de 0,03% ao ano. Então, se você quer se expor ao índice S&P 500 de uma forma passiva, não faz sentido se expor através do SPY, porque você tem outras opções que custam mais barato e é a mesma coisa. Outra forma de se expor ao índice S&P 500 é através de um ETF chamado IVVB11, que é um ETF negociado aqui, na Bolsa Brasileira. Mas eu não recomendo que você se exponha através dele, por ser muito mais fácil investir diretamente lá nos Estados Unidos. Eu posso até gravar um vídeo explicando com mais detalhes o porquê desse meu posicionamento. Basta você deixar aqui no comentário que quer saber sobre isso. Antigamente eu recomendava sim essa exposição em IVVB11 para os meus clientes. No entanto, não existia ainda essa forma fácil de se expor ao mercado americano através de corretoras. A gente não tinha como fazer conta lá. Então, para fins de diversificação e exposição ao mercado americano, que é o maior mercado do mundo, aí fazia sentido se expor em IVVB11. Hoje, não mais. E agora, para responder aquela pergunta final, faz sentido ou não ter exposição ao S&P 500 dentro da carteira? E a resposta é sim e não. E eu explico. Duas das grandes maiores referências do mercado de investimento, John Bogle e Warren Buffett, eles dizem que a grande maioria dos investidores deveriam sim ter uma exposição passiva ao S&P 500. John Bogle dizia a maior parte ou a totalidade da carteira do investidor de longo prazo deveria estar atrelada ao S&P 500. Um fato ainda mais curioso é que o próprio Warren Buffett já falou que quando ele morrer, 90% do patrimônio que ele tiver é para manter ele alocado ao S&P 500. Os outros 10% ele investiria em treasuries de curto prazo, que é a renda fixa americana. Então você pode ver na prática que dois grandes investidores, eles falam e eles praticam o que eles falam. Warren Buffett ainda fala sempre "Never bet against America", nunca aposte contra a economia americana. Mas lembre-se de uma coisa, apesar de investir no S&P 500, você vai ter uma exposição bastante diversificada, afinal são mais de 500 empresas, você tem que prestar muita atenção na sua estratégia de alocação. E essa estratégia, ela deve ser balizada de acordo com os teus objetivos de vida. Olhando para a performance do S&P 500 aqui, ele teve uma alta performance extraordinária, inclusive, na última década. Um estudo americano foi analisado trazendo um retorno da Bolsa Americana entre 2009 e 2018. Ele constatou aqui que esse retorno foi bom demais para ser verdade. E falando estatisticamente, ele foi quase impossível de acontecer da forma como aconteceu. E isso vinha acontecendo até os dias de hoje, até o ano passado, mais ou menos 2021. Isso quer dizer que nos últimos 13 anos, praticamente, o retorno do S&P 500 superou qualquer outro investimento. E aqui entra um ponto de extrema atenção, porque como isso aconteceu, é extremamente improvável que isso volte a se repetir. Performance passada não garante rentabilidade futura. Estatisticamente falando, para você ter uma ideia, o mercado americano ele é representado por mais ou menos 4 mil empresas. Então, a gente pensar bem, se você investir em apenas 500, você está deixando de fora todo o restante. De uma maneira global, esse número, analisando todas as empresas do mundo,
essa diferença fica ainda maior. Pode sim ser um erro e pode trazer resultados inferiores à média. Focar só em empresas americanas, em vez de ter uma carteira globalmente diversificada. Tem um estudo da Vanguard que analisou o retorno dos mercados de 1970 a 2009 e foi constatado que uma estratégia global com rebalanceamentos constantes entregou um resultado ainda melhor, com menos risco do que aquela estratégia focada só em Estados Unidos. E essa estratégia global, com esses rebalanceamentos periódicos, diminui o nosso risco, diminui a nossa concentração, porque a gente vai estar diversificando, e melhora o nosso retorno. E algumas coisas que nunca aconteceram podem acontecer a partir de agora. Para vocês terem uma ideia, em 1989, a bolsa com maior representatividade no mundo era a bolsa do Japão. Os Estados Unidos representam mais ou menos 60%, e o Japão está abaixo de 5%. Então, alguém que naquela época manteve uma estratégia focada somente em Japão, provavelmente hoje se deu muito mal. Outro exemplo que eu gosto de ilustrar aqui é o exemplo da Rússia. Ela teve uma performance 2 vezes melhor do que a da bolsa americana entre 1870 a 1917. Então, o investidor que lá na época de 1917 resolveu colocar todo o seu dinheiro pensando numa bolsa que estava tendo a melhor performance e investiu na Rússia, perdeu todo o seu dinheiro depois da evolução que aconteceu no país em 1917. Não estou falando aqui que vai acontecer a revolução nos Estados Unidos, que vai ter guerra ou alguma coisa do gênero, mas é importante que a gente tenha esse pensamento de que esse tipo de problema pode acontecer. E a melhor maneira de ter uma estratégia sustentável nesse sentido é diversificando. Então, sim, investir exposto ao índice S&P 500 é uma boa, mas 100% nele, não. Então, outra dica aqui de ETF, se você não quer se expor somente aos Estados Unidos, ao S&P 500, você pode utilizar o ETF VT, que ele investe também nas maiores empresas dos Estados Unidos, em todas as outras menores dos Estados Unidos e em todas as outras 9.000 empresas do planeta. Então, através de um único instrumento, você tem uma grande diversificação. Se você quiser falar sobre algum ETF específico, deixa aqui nos comentários que eventualmente eu posso fazer um vídeo específico sobre esse ETF. E se você gostou desse vídeo até aqui, considere se inscrever no canal, deixa o seu like, que isso nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdo. E ainda, se você tem alguma observação ou dúvida para tirar, aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar feliz em ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.